O anime começa com o protagonista falando que normalmente as pessoas não notam a presença dele. E que ele só percebeu isso quando os colegas da sala dele não perceberam que ele estava na foto do anuário da turma. Depois disso, aparece o professor na sala dele perguntando se ele está lá. Como ele não encontra o prota, ele pensa em apenas deixar a apostila na mesa dele e ir embora. Mas antes disso acontecer, o protagonista aparece de trás do professor e acaba assustando ele sem querer. Meu Deus do céu, Bag! Após isso, ele pega a apostila e vai para o assento dele. Lá ele começa a falar que não é notado pelas pessoas mesmo estando perto delas. Porém, uma garota chamada Kubo é a única que nota a presença dele. Ao chegar na sala, ela percebe que o protagonista está fazendo algumas pesquisas estranhas na internet e acaba tirando uma foto da tela do celular dele. O protagonista pede para ela excluir a foto, mas ela diz que não. Depois disso, ela se senta na cadeira e pergunta para o Shiraishi sobre o quão invisível ele é para as outras pessoas. O Shiraishi fica sem entender nada. A Kubo tenta convencer o Shiraishi a ficar em pé durante a aula, já que as pessoas não notam a presença dele. Ele responde que mesmo que as pessoas normalmente não notem a presença dele, elas ainda notariam se ele ficasse em pé. Percebendo que ele não iria fazer isso, ela pergunta se é uma boa ideia recusar e mostra a foto que tirou dele mais cedo. Depois disso, vemos o protagonista fazendo o que ela quer, até que o professor vê que ele está em pé e manda ele se sentar. Após isso, o Shiraishi fica morrendo de vergonha e a Kubo fica rindo dele. Ela pergunta se ele ficou chateado, mas ele responde que não. Então ela fala que hoje ele foi o protagonista da sala. Ele responde falando que ela é a vilã. Ela fala que é maldade chamar ela de vilã e que ela não é a vilã, e sim a heroína dele. Ela fala para ele tentar dizer isso, mas ele não faz isso. Ela fica fazendo uma cara fofa e toca na bochecha dele. Ai, papai, apaixonei. Após isso, ela sai com as amigas para outra sala. E o Shiraishi fica lá pensando no porquê ela tocou na bochecha dele. A Kubo e as amigas dela ficam conversando sobre como o protagonista é meio que invisível. No dia seguinte, a Kubo aparece na sala irritada com o prota, porque ele não cumprimentou ela. Então ela resolve punir ele sentando nas pernas dele. Depois disso, ela diz que ele está perdoado. O protagonista pergunta por que ela estava com raiva dele, mas ela responde que é segredo. O Shiraishi começa a falar que ela está apenas brincando com ele, então pergunta para ela o porquê disso. A Kubo responde que não é divertido se ela apenas contar para ele. Depois disso, vemos o prota fazendo algumas perguntas para o professor. A Kubo pergunta se ele sempre faz perguntas ao professor depois da aula. Ele responde que é apenas para o professor saber que ele participou da aula. Após isso, o professor pergunta se alguém sabe a resposta para a pergunta que ele fez no quadro. A Kubo levanta a mão, mas diz que não sabe a resposta. Tá tão engraçado hoje. Mas ela diz que acha que o Shiraishi sabe a resposta. Então o professor pede para ele responder. O Shiraishi fica todo nervoso e fala para a Kubo que não sabe a resposta. A Kubo diz que está tudo bem, já que ela estava mentindo quando disse que não sabia a resposta, e mostra a resposta para ele. Depois de responder a pergunta, ele se senta e a Kubo pergunta se ele vai proteger ela quando ela não souber a resposta. Mas o Shiraishi diz que ela é inteligente. A Kubo responde que mesmo assim nem sempre ela sabe a resposta e diz que não sabe a resposta da pergunta 5. E o professor pede para ela responder a questão 5, que era que ela não sabia. Ela pede para o Shiraishi dar a resposta para ela, e ele dá, é claro. A Kubo agradece por ele ter ajudado ela e pergunta se ele tem um aplicativo de conversa. Ele responde que sim, mas logo depois aparecem as amigas da Kubo e ele vai embora sem ela perceber. Depois disso, a Kubo encontra ele sentado em um banco.
e pergunta o que ele está fazendo. Ele diz que saiu para comprar um jogo, mas se distraiu com um homem distribuindo lenços e acabou esquecendo o jogo. Após isso, a Kobo acaba tirando uma foto dele, mas a câmera do celular dela não reconheceu o rosto dele. Então ela resolve tirar uma selfie com ele. Depois disso, ela pede o contato dele e fala que eles devem sair juntos algum dia. O Shiraishi acha que ela tá só zoando ele e eles acabam pegando contato um do outro. Depois disso, vemos o Shiraishi no quarto dele, olhando a foto que a Kobo enviou para ele. Ela envia uma mensagem para ele falando para eles saírem juntos. Depois vemos a Kobo no quarto dela e a irmã dela fala para ela que já terminou de banhar. Quando a Kobo sai do quarto, a irmã dela começa a zoar ela e pergunta se algo de bom aconteceu, já que ela parece estar de bom humor. A Kobo responde que não é nada em particular. Depois vemos a Kobo toda feliz porque o Shiraishi aceitou sair com ela. E o episódio termina nessa cena.